Boa tarde a todos, meu nome é Alisson Lucrece da Costa, sou professor no Instituto Federal Goiano Campus Iporá e hoje estou aqui para mais uma aula de conservação do solo e da água, onde hoje iremos aprender sobre erodibilidade do solo, declividade do terreno, comprimento de rampa, o fator práticas conservacionistas e o fator de manejo. Também iremos fazer um cálculo de estimativa de predição, da quantidade de solo perdida pela equação de perda do solo, equação universal de perda de solo. Na aula passada foi ensinado para vocês a equação de tolerância à perda de solo. Também foi comentado como estimar o fator erosividade da chuva. Na aula de hoje, iremos aprender sobre erodibilidade do solo, o fator topografia, o fator cobertura vegetal, os fatores de práticas de manejo e também vamos aprender sobre a equação de predição de perda de solo. A erodibilidade do solo é o quanto o solo é susceptível à perda de solo. Normalmente, solos mais jovens, eles são mais susceptíveis, pois têm um material mais siltoso, que promove uma maior perda, menor quantidade de matéria orgânica. Isso faz com que esse solo seja mais frágil. Solos melhor formados, mais velhos, como latossolos, por exemplo, eles têm maior resistência à perda de solo, pois ele tem um material mais consolidado, mais formado, com mais argila, uma estrutura melhor definida, permite a infiltração. Isso faz com que esse solo seja menos suscetível à erosão. Um parâmetro muito importante com relação à erodibilidade do solo é a sua textura. Normalmente a textura do solo é um parâmetro que indica o quanto esse solo é suscetível à erosão. Então ele é muito utilizado nos métodos para classificação do solo, pois a gente usa a textura como um parâmetro para definir qual classe esse solo entra. Tá? Então solos com maior quantidade de silt é um solo mais frágil e assim por diante. A textura do solo ela é dividida em 3 frações: areia, silt e argila. A areia, normalmente, são as partículas que têm tamanho entre 2 milímetros e 0,05 milímetros. O silt são as partículas do solo que têm tamanho entre 0,05 e 0,002 milímetros. E a argila é toda a fração do solo que tem tamanho menor do que 0,02 milímetros. Nós podemos também classificar os solos com relação aos seus teores de areia, silt e argila. Normalmente as classes utilizadas, nós podemos usar o triângulo textural da USA, muito argilosa, argilociltosa, franco-argilociltosa, franco-siltosa, siltosa, franca, franca-argilosa, argilosa, argilosa-arenosa, franco-argilosa-arenosa, franco-arenosa, areia franca e arenosa. Os sistemas também de classificação, eles podem ser mais simplificados. No sistema de capacidade de uso da terra, podemos simplificar a textura em basicamente 5 classes: muito argilosa, textura média, siltosa e arenosa. A estrutura do solo também é um parâmetro muito importante para a classificação do solo com relação à resistência à erosão. Normalmente nós temos diversos tipos de classificação estrutural do solo, sendo as mais comuns a prismática, a colunar, os blocos subangulares, a estrutura laminar
e a estrutura granular. Vamos entender a relação da textura e da estrutura na infiltração de água do solo. Nós temos dois tipos de solo, um latossolo amarelo e temos aqui um latossolo vermelho. O latossolo amarelo, ele tem estrutura granular densa. Já o latossolo vermelho, ele tem estrutura granular porosa. A organização das suas partículas minerais e orgânicas são esquematizadas no gráfico a seguir. Nós temos então nesse solo, além de areia, silt e argila, nós também temos matéria orgânica, né? E temos a argila em diferentes tipos, como caulinita, hematita, goetita e gibsita. Cada solo tem sua composição diferenciada. Observa que o primeiro tem uma estrutura um pouco mais densa. E o segundo, ele tem uma estrutura mais granular e mais porosa. O que faz com que o primeiro solo tenha maior dificuldade de infiltração de água no solo, pois ela vai ter maior dificuldade de se locomover dentro do solo, das partículas, entre as partículas. E nós temos o segundo caso, que devido à sua maior porosidade, tem maior facilidade de se locomover. Então, esses solos eles se comportam completamente diferente com relação à infiltração de água no solo. Esquematizando os dois solos, vocês terão um exemplo, né, onde a chuva sobre esses dois tipos de solo, o primeiro ele terá uma dificuldade maior na passagem da água, da infiltração, e pouca quantidade de água será infiltrada. O segundo, ele terá a mesma quantidade de água, terá maior infiltração no solo, e então uma maior quantidade de água infiltrará nesse solo. Os solos, eles se diferenciam com relação às suas características, com relação à sua composição e à organização dessas partículas na sua estrutura. Solos com maior teor de óxido de ferro e alumínio tendem a ser mais porosos. Já os solos com maior teor de argila silicatada tendem a ser mais coesos, é claro, dentro da família dos latossolos. E por isso, eles podem sofrer normalmente os latossolos com maior teor de óxido de ferro e alumínio, maior quantidade de erosão em sulcos, e já os latossolos com maior quantidade de argilas silicatadas podem sofrer erosão laminar. E para determinar a infiltração de água no solo, podemos utilizar o permeâmetro de Guelph. O permeâmetro de Guelph, o permeâmetro de carga constante, é um dispositivo que coloca ou aplica uma carga constante sobre a superfície do solo, permitindo a medição da velocidade da infiltração de água no solo. Esse parâmetro é muito importante para se medir o quanto de água vai infiltrar, determinando a capacidade de infiltração básica. Você pode determinar nesse ponto a lâmina de irrigação, você pode determinar a capacidade daquele solo a uma determinada chuva e etc. Excedendo a capacidade de infiltração, a água vai correr sobre a superfície do solo. A aração também é um parâmetro muito importante com relação à infiltração de água no solo. Normalmente, a aração ela depende de como esse solo é arado. Então, vamos observar dois tipos de solo. O solo 1 e o solo 2 com relação à sua consistência. E aqui eu tenho um gráfico mostrando o comportamento desses dois solos
com relação à sua força de atração e ao teor de água nesse solo. Sabemos que o teor de água no solo é muito importante para a aração e que nunca podemos arar o solo nem muito duro, nem muito fluido. Vamos entender por quê. E normalmente a faixa ideal para se arar esse solo é quando ele está na faixa friável. Temos dois tipos de solo que comportam diferente com relação aos parâmetros de força de atração com relação ao teor de umidade. Nós temos o solo 1, que tem a coesão, uma curva de coesão que normalmente ela decresce, todos os dois, ela decresce com o aumento da umidade. Porém, no solo 1, nós temos uma maior coesão, né, com relação à umidade. Já o solo 2, ele tem, com relação à umidade, uma menor coesão quando comparado com o solo 1. E nós temos também, no solo 1, uma maior adesão com relação à umidade. Os dois tendem a aumentar a adesão quando se aumenta a umidade. Tá? Porém, o solo 1 ele tem um maior aumento de adesão do que o solo 2. Então, a faixa ideal para se arar esse solo é quando eu tenho menor coesão, pois eu não quero arar um solo muito duro e pulverizar esse solo, e também não quero arar esse solo quando ele tem muita adesão, pois ele vai colar no implemento, aderir ao implemento, fazendo com que esse solo, né, muito pegajoso, ele vai então colar muito no implemento e, dependendo do tipo, da quantidade que você manusear esse solo, ele vai virar um tijolo. Vai ficar, quando ele secar, ele praticamente vai ficar muito coeso, né? E vai ser praticamente impossível algum implemento penetrar nesse solo. Então, ele vai virar um tijolo. Então, para o melhor momento de se arar esse solo é quando ele está com menor coesão e menor adesão possível. E observe então que o solo 1, como ele tem uma maior coesão, um comportamento de maior coesão e maior adesão com relação à umidade, a faixa do solo 1 com relação à adesão e coesão, a faixa ideal para se arar, normalmente ela é mais estreita. Já o solo 2, como ele tem uma menor adesão e uma menor coesão, normalmente a faixa para se arar é um pouco mais ampla, permitindo uma faixa de umidade maior. Então, o teor de umidade é muito importante para arar o solo. Além da aração, outro parâmetro que pode influenciar bastante na infiltração de água no solo é a compactação do solo com a passagem dos implementos agrícolas. Observem que a compactação do solo, ela faz com que as partículas do solo fiquem mais adensadas, diminuindo a infiltração de água no solo. Então, o solo compactado, ele sofre grandemente com erosão. Aqui é um exemplo da formação do pé de grade, onde a aração a aração excessiva do solo fez com que compactasse essa camada aqui e a chuva, né, levou a camada superficial, pois acumulou, fazendo com que tenha a erosão aqui laminar dessa camada de solo. Observem aqui a importância da escolha da largura do pneu sobre a compactação do solo. Observem que nós temos um pneu largo, a força aplicada sobre a área é menor. Já um pneu mais estreito, normalmente a força sobre a área é maior. E esse pneu, lógico que ele vai causar maior compactação do solo. A compactação do solo é um parâmetro muito importante para a erosão, pois diminui a infiltração de água no solo e aumenta
a susceptibilidade desse solo ao processo erosivo. Deixando a camada do solo exposta, esse solo erodido, ele terá uma menor fertilidade, causando perdas tanto de produtividade como perdas também econômicas. Podemos observar também que o selamento da superfície do solo, pelo impacto da gota de chuva, pode dificultar a infiltração de água no solo, causando um processo erosivo. Então, o próprio impacto da gota de chuva, quando ela atinge o solo descoberto, o solo muito pulverizado, depois de uma naração, essa própria gota de chuva causa um selamento da superfície, que dificulta a sua infiltração, aumentando assim a erosão do solo. O selamento da superfície do solo pode causar então erosões em grandes áreas, como é o exemplo na figura abaixo, onde essa área foi grandemente afetada pelo selamento por causa dessa aração feita em um período que não poderia ser feito, não colocaram a cobertura vegetal para proteger esse solo e altamente, solo susceptível, deixou o solo altamente susceptível, causando o processo de erosão nesse solo. Além do processo erosivo, a compactação do solo também pode causar o impedimento da entrada das raízes no solo, causando o tombamento das plantas. A erodibilidade do solo ela é igual à perda de solo dividido pela erosividade da chuva. A erodibilidade do solo é um parâmetro que ele pode ser medido diretamente no campo ou também pode ser estimado por equações de pedotransferência, sendo os mais comuns o método nanograma de Schimeyer, que é a transferência de equações, diversas equações para um gráfico, que chama nanograma. Nós temos também o método da equação de Bertone, Lombardi e Neto, onde ele utiliza a argila dispersa, a argila total e equivalente em umidade, onde que a erodibilidade é igual a 0,13 vezes a argila dispersa dividida pela argila total, vezes a argila total dividido por equivalente de umidade. Também podemos utilizar a equação de El-Saifi para estimar o parâmetro K, onde é essa equação aí gigante mostrada aí na tela, onde cada parâmetro dele, como x1, x2, x3, x4, x5, que foram parâmetros estudados para estimar o parâmetro K, estão definidos ali como porcentagem de agregados estáveis maior que 25, porcentagem de silt mais areia, porcentagem de saturação por base, porcentagem de silt, porcentagem de areia. O método direto de se medir a perda de solo é aquele que mede a perda direta do solo através de uma parcela de perda de solo, onde nós temos uma parcela com tamanho definido. Essa parcela ela coleta todo esse solo perdido aqui nessa primeira caixa, o solo mais a água que escoa. E além disso, para não coletar toda essa quantidade, pois as chuvas são muito grandes, nós temos então uma passagem, uma caixa d'água, que transfere normalmente 1/9 da quantidade de solo e água que cai nessa caixa para essa caixa aqui, sendo quantificado e medido em laboratório as propriedades químicas e físicas desse elemento escoado. Aqui é um exemplo no campo de como é formada uma parcela de perda de solo. Uma parcela de perda de solo montada em um experimento com tambores, um pouco mais simples.
Outro método que pode ser utilizado para a determinação do parâmetro K é o método do nanograma, onde que eu preciso, nesse método, ele é um método que também, ele é um método de uma equação de predição, porém, ele foi disposto numa forma de gráfico para facilitar, e a entrada dos dados, ela pode ser simplesmente feita, né, através da inserção desses parâmetros, seguindo essa ordem nesse gráfico, onde primeiro eu vou entrar com a porcentagem de silt mais areia muito fina, depois eu vou entrar com a porcentagem de areia entre 0,1 e 2, a porcentagem de matéria orgânica, e eu vou ter a primeira aproximação do parâmetro K. Posteriormente, eu entro com a estrutura do solo, depois eu entro com a permeabilidade do solo, e aqui eu terei o K com valor bem aproximado. Então vamos aqui no exemplo de um solo hipotético que eu tenha as seguintes características. Eu tenha 35% de areia de silt mais areia muito fina. Eu tenha 10%, aliás, 15%, né, de areia entre 1 e 0,2. Eu tenha 2% de matéria orgânica. Eu tenho estrutura em blocos subangulares. E eu tenho uma permeabilidade. Nesse sentido, esse solo ele tem, eu insiro os valores. Esse solo ele tem um parâmetro K entre 0,01 e 0,02, aproximadamente 0,012. Se eu quiser uma aproximação maior, eu entro com a estrutura do solo e tenho o valor bem mais aproximado, que é o valor entre 0,01 e 0,02, aproximadamente 0,016. Eu tenho aqui uma tabela mostrando os diversos valores de erodibilidade do solo para as diversas classes de solos possíveis. Nós temos os cambissolos, agissolos vermelhos, terra roxa estruturada, latossolo vermelho escuro e latossolo roxo. E vocês podem observar que, de acordo com que eu aumento a suscetibilidade do solo, maior eu tenho o valor de K, sendo esse maior para os cambissolos e menor para o latossolo. O comprimento de rampa e o grau de declive. Como vocês podem observar, o comprimento de rampa e o grau de declive, ele não entra na equação na sua forma nua, né? Então, se eu tenho lá, por exemplo, os 400 metros de comprimento de rampa entre um terraço e outro, eu não vou entrar com esse valor para a equação de perda de solo, né? Para predição. Eu tenho que entrar com o valor calibrado pela equação através de uma equação de transformação, pois a parcela original de perda de solo ela era padronizada, elas são padronizadas, elas têm tamanho padronizado. Então eu preciso jogar a realidade do meu campo para aquela parecida com a parcela de perda de solo. Então, para isso, eu tenho algumas equações que transformam o valor da minha realidade para aquela realidade padronizada da parcela de perda. As equações mais utilizadas são a equação do LS, utilizada essa acima aqui, onde LS ele é determinado pelo valor de 1,36 mais 0,97 vezes S, mais 0,016
1.383 vezes S ao quadrado, vezes L elevado a 0,5 dividido por 100, ou a equação de Bertone, que é LS é igual a 0,00984 vezes C, que é o comprimento de rampa, elevado a 0,66 vezes D elevado a 1,18. Na nossa disciplina, vamos utilizar a equação de Bertone como padrão. Então, se eu tenho, por exemplo, um solo que tem 5% de declividade, vamos jogar para 6% de declividade e 44% metros de comprimento de rampa, 6% de declividade com 44% de comprimento de rampa, eu vou ter um fator LS de valor de 0,88. O fator cobertura vegetal é o fator medido também de quanto a cobertura vegetal influencia na erosão. Normalmente a floresta é a que mais protege o solo e a que menos protege o solo é o solo descoberto. Sendo o solo então descoberto, sendo o meu parâmetro de referência como 1. Acima dele, né, não tem mais nada que degrada. Então, o solo descoberto é o que mais degrada, que mais causa erosão. Quando eu coloco qualquer tipo de cultura, normalmente eu vou proteger esse solo. Pode ser uma grama, pode ser um milho, feijão, mandioca, cafeeiro, cana-de-açúcar, branquiária, e elas têm os seus níveis de proteção do solo que foram estimados, sendo que mais protege o solo a floresta. Nós também temos as práticas conservacionistas que são utilizadas. As mais utilizadas são a prática conservacionista de cordões de vegetação, alternância de capinas, plantio em contorno, e nós temos também, como parâmetro de referência, o plantio morro abaixo. O plantio morro abaixo ele recebe o valor 1, pois ele é o que mais degrada o solo. Quando eu faço qualquer tipo de prática conservacionista, como por exemplo o plantio em contorno, eu já estou preservando o meu solo, degradando menos, né, do que o plantio morro abaixo. Depois disso, eu posso então jogar todos esses parâmetros na equação de perda de solo e obter uma estimativa da quantidade de solo perdida. E aí eu posso comparar a quantidade de solo perdida com a tolerância, sabendo se eu estou degradando ou não o meu solo. Para fixar o conteúdo, vamos fazer um exemplo. Fazer a predição de perdas de material de solo que a erodibilidade é de 0,016 toneladas por hora megajoules milímetro, a ser cultivado com milho em contorno, considerando um declive de 9% e um comprimento de terraço de 55%. A área se situa no município de Goiânia, Goiás, e tem uma erosividade da chuva de 8.353 megajoules milímetro hectare hora ano. E depois disso, vamos confrontar os resultados com a tolerância de perda de solo, no mesmo considerando a densidade do solo de 1,1 gramas por centímetro cúbico e espessura do solo de 2 metros, com relação ao horizonte A e B, e relação textural de 1,1. Para isso, vamos então fazer o cálculo de perda de solo, onde que, antes de fazer o cálculo,
precisamos obter o parâmetro LS, vamos obter através da equação de Bertone, onde LS é igual a 0,00984 vezes C elevado a 0,63 vezes D elevado a 1,18. Substituindo os valores, onde comprimento de rampa era igual a 55 metros e a declividade em porcentagem era de 9%. Eu tenho um valor de LS de 1,64. Substituindo os outros valores na equação, inclusive o LS, então eu tenho a equação de perda de solo, A é igual à erosividade da chuva, erodibilidade do solo, fator LS, fator cobertura do solo e fator práticas de manejo. Substituindo os valores de acordo com as suas características, que podem ser conferidas na tabela, então eu tenho que o valor de erosividade é igual a 8.353, eu tenho o valor de erodibilidade, que é 0,016, eu tenho o valor de LS, que foi calculado aqui anteriormente, que é 1,642. Eu tenho o valor de cobertura vegetal que foi calculado, foi estimado, né, observando a tabela. E eu tenho o valor de prática de manejo, que foi de acordo com a prática de manejo descrita, que é igual a 0,05. Nesse sentido, eu tenho a perda de solo calculada de 19,8 toneladas por hectare e ano. Para o cálculo da tolerância à perda de solo, eu utilizo a equação de tolerância, onde tolerância à perda de solo ela é igual a 100 vezes espessura, vezes densidade, vezes o fator de correção, dividido por 1000. Substituindo os valores, 100 vezes a espessura. Como o solo tem 2 metros de espessura, mas eu posso utilizar só no máximo 100 centímetros, então 100 de espessura, vezes 1,1, que é a densidade do solo, vezes o fator de correção, que, quando observado na tabela, é igual a 1,5, dividido por 1000, eu tenho, então, a tolerância à perda de solo, que é igual a 16,5 toneladas por hectare e ano. Quando eu comparo a perda de solo com a tolerância, é possível observar que a perda de solo é maior do que a tolerância, fazendo com que esse solo esteja numa situação possível de degradação. Recomendo a vocês fazerem a leitura do capítulo 7 do livro do Bertone, sendo as páginas descritas no slide, e também do capítulo 3 e 4 do livro do Prussk, sendo as páginas descritas no slide. Fixação do conteúdo que não foi assimilado nessa aula rápida. Eu quero agradecer vocês por assistirem mais essa videoaula. Um obrigado, tenham uma boa tarde.